Boa noite, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mais uma noite vamos estar aqui, no nosso culto online, às quartas-feiras, ministrando a palavra do Senhor. E a palavra de hoje que nós vamos ministrar está em 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao verso 6 inicialmente. Vamos orar antes, Vamos clamar ao nosso Deus, pedindo a Ele direção, paz, conforto. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o Teu santo e precioso nome. Pai amado, tomai-nos em Tuas mãos, iluminai a nossa mente, o nosso coração, e dá-nos força, Senhor, para enfrentar continue nos dando força, Senhor, para enfrentar todas as circunstâncias da vida. Pai, nós contamos com o Senhor. A nossa vida está em Tuas mãos, Pai. Continua, Pai, direcionando-nos, nos dando sabedoria, ó Deus, para andar de acordo com a Tua santa e boa vontade. Guarda, Senhor, a cada um de nós. Guarda, Pai, cada um dos meus irmãos, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor venha tocar continuar tocando em seus corações, dando forças, paz, alegria no Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos, envolva-nos com Teu Santo Espírito. Continue, Pai, nos livrando desta peste, desse vírus. Pai, põe um fim, por favor, Senhor, nessa situação, e que as pessoas, Senhor, venham andar com temor e amor no Senhor. Pai querido, confiamos no Senhor. Continue, Pai, abençoando as nossas vidas, a nossa amada igreja ICNV Mamucaba, cada um dos nossos irmãos que está assistindo esse vídeo. Pai amado, que o Senhor continue movendo em cada coração, que o Senhor ilumine a nossa mente, Senhor, e aqueça o nosso coração através do Teu Santo Espírito, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas nessa noite. Pai querido e amado, continuamos confiando no Senhor. A nossa esperança, Senhor, está em Ti. Pai amado, que essa palavra, Senhor, encontre um terreno fértil em nossos corações e venha frutificar, Pai, para que possamos abençoar outras pessoas através dela. Senhor, continua conosco e abençoando cada irmão, cada pessoa que está abrindo uma igreja, pregando Tua palavra, fazendo a diferença para o Teu reino nesse mundo. Continue dando forças a cada um, Senhor, e Pai, e que em tudo que os Seus propósitos, Senhor, venham continuar se cumprindo nesta terra. Eis-nos aqui, Pai, usa as nossas vidas. Perdão, Pai, pelos nossos pecados, e ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade. É o que a Tua igreja te pede, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Amados, o texto de hoje, como eu havia falado, está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. E vamos então ler até inicialmente o verso 6, amém? Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que suas mulheres e os seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Seu Deus. Amém, irmãos? Até o momento, por aí. Vamos parar por aqui.
Amados, muitas situações adversas chegam às nossas vidas, né? Sejam elas de vários fatores, né? Às vezes é saúde, às vezes é familiar, às vezes é financeira, vários, né? Várias circunstâncias, né? Podem se achegar até nós em formas, né, diversas. Bom, queridos, uma grande tempestade aqui se abateu sobre Davi e seus homens, guerreiros. Davi, um homem de Deus, segundo o coração de Deus. E Davi, ele estava ali numa situação muito, muito delicada, muito delicada. O texto nos mostra aqui algumas atitudes a serem tomadas em grandes adversidades da vida, em grandes tempestades que se achegam muitas das vezes à nossa porta. Primeiro ponto que nós vemos aqui no texto que nós lemos foi no verso 6, na parte B do verso 6, a palavra diz que Davi, ele se esforçou no Senhor, diz uma tradução. A que nós lemos diz que Davi se reanimou no Senhor. Na tradução da NVI, ele diz que Davi fortaleceu-se no Senhor. E a Nova Linguagem de hoje diz que o Senhor lhe deu coragem. Amados, todos os momentos quando as circunstâncias contrárias chegam à tua porta, a primeira coisa que você deve fazer, a primeira coisa que nós temos que fazer não é ficar desesperados, não bate aquele medo, bate aquela situação, né? Isso é normal, mas o que nós devemos fazer depois? Nós devemos nos animar no Senhor, nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos parar e olhar. Você imagina a situação de Davi, os homens que estavam ali, que guerreavam com ele, a tristeza foi tamanha que chegaram ao ponto de quererem tirar a vida de Davi, de apedrejá-lo. Davi, ele não vigiou, ele podia ter deixado alguns homens ali para fazer ali a escolta, né, para estar ali guardando, melhor dizendo, a cidade de Ziclag, onde estavam as mulheres e as crianças, né? Deixaram ali um pouco mais fortificada, mas não. Talvez por ímpeto, muitos dizem que Davi que foi em busca lá do rei de Gates, né? E porque estava talvez ansioso e aguentava aquela situação de Saul perseguindo e a qualquer momento, né, poderia ter esse embate, e ali Ziclag, estava ali sobre o controle ali dos filisteus. Então ele estava ali vendo uma aliança ali, e para o rei de Gat também, Aquis, né, era algo para ele benéfico, porque tinha Davi com sua experiência, seus guerreiros, né, e principalmente, né, o Deus de Davi. Então, amados, o que acontece dentro disso tudo? Davi, ele não buscou, ele não começou inicialmente buscando de Deus, se era a vontade de Deus, essa aliança, né? Ele saiu por ímpeto, ele não deixou ninguém lá, uma fortificação para poder ali defender sua família e a família de seus guerreiros. Amados, muitas das vezes as precipitações nos levam a isso, nos levam a tomar atitudes impensadas, a verdade é essa. Atitudes sem ponderar, atitudes sem ver as causas e as consequências, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. E uma vez tomada uma atitude dessa, o que aconteceu com Davi, uma vez vendo a tempestade, no caso aqui, os amalequitas tomaram ali a cidade, levaram todo mundo cativo. Nesse ponto, né, o que fazer? Primeiramente, anima o teu coração.
Primeiramente, a tempestade chegou à tua casa, seja de que forma for, sabe, busque em Deus animar o teu coração. A palavra fala muitas vezes, né? Tem de bom ânimo, né? Então tem de bom ânimo, anime o teu coração, e essa alegria, e esse ânimo nesse momento difícil, nós conseguimos, irmãos, só num lugar, é na presença do Senhor, é buscando a Deus, é buscando forças nele, é Ele, até como aqui diz na tradução da Nova Linguagem de hoje, da Bíblia, né? Nesse texto, no verso 6, diz que lhe deu coragem, né? O Senhor lhe deu coragem, ou seja, o Senhor anima o nosso coração, nos faz ver que as coisas não estão perdidas. Não estão perdidas. Queridos, em Hebreus capítulo 11, verso 34, diz o seguinte: da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amados, da fraqueza, Deus nos dá força. Lembra o que o Senhor falou para o apóstolo Paulo, quando ele diz, Paulo ali, pedindo a Deus, dizendo que o mensageiro de Satanás o esbofeteava, e ali trazendo a ele aquela angústia, e ele clamava a Deus, pedindo que Deus retirasse aquele espinho na carne, e Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, ou seja, o meu favor sobre a tua vida, meu favor que você não merece, Paulo, ele te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amados, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, aí que nós estamos fortes. Por quê? Porque é quando nós reconhecemos que nós dependemos desse Deus maravilhoso para mudar as circunstâncias da nossa vida. E que nós mesmos, pela força do nosso braço, nós não conseguimos. Mas animados nesse Deus, fortificados por esse Deus maravilhoso, o ânimo vem em nosso coração. E aí nós começamos a tomar as atitudes corretas. E Davi, logo depois desse momento difícil, depois de tudo aquilo que ele ouviu, o que ele fez? Ele se animou no Senhor, para não ficar ali derrotado, para não ficar ali angustiado. Você vê que quando eles chegaram, a tristeza foi tão grande, que a palavra diz que eles choraram até perder as forças. Amados, às vezes você está num momento aí que você está chorando até as suas forças se perderam. Se anime no Senhor. Busque forças no Senhor. Depois, faça o que Davi fez, verso 7 e verso 8. Olha o que diz aqui a palavra, verso 7 e verso 8. Diz aqui o texto: Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Libertará os cativos. Amados, nós precisamos aprender a consultar ao Senhor antes das tomadas de decisões, principalmente aquelas de maior importância para a tua vida. Eu te aconselho a buscar em Deus em todas as decisões da sua vida, seja ela numa coisa que você julgue pequena, como naquelas coisas que você julga grande. Amados, busque a Deus, busque a direção de Deus, leia a palavra, sabe, busque orientação do Senhor, sabe, converse, aqueles que são da ICNV Mambucaba, me procurem, vamos conversar, vamos orar juntos, sabe,
Vamos pedir a Deus uma direção juntos. Deixe Deus te direcionar, não tome atitudes precipitadas sem consultar a Deus, sem buscar a Deus. Busque a Deus no seu íntimo. Você não está compreendendo, vamos tentar juntos aí ver que direção Deus dá para a tua vida, mas não tome decisões sem consultar a Deus, sem buscar a Deus na sua palavra, sem você ter certeza de que Deus está dando aval para essa decisão que você está tomando. Porque depois, irmãos, é choro até perder as forças. Porque depois é busca ao Senhor para mover toda essa situação, é buscar ao Senhor para animar o coração e depois ir em frente. Mas olha o que você poderia ter poupado, olha o que Davi poderia ter poupado, se ele buscasse ao Senhor. Né? Cuidado com as coisas desse mundo. Nós vemos lá naquele episódio na palavra, né, quando os gibeonitas, eles iludem ali o povo, né, iludem ali Josué, dizendo que ele era de um outro povo, e era de um povo que Josué ia invadir ali. Está lá em Josué capítulo 9, verso 14, mas por Josué achar que aqueles homens vinham distantes, né, e tal, acolheu eles, e prometendo que não ia matá-los, ou seja, e aqueles homens ficaram ali, tudo bem, tiveram ali uma sentença, né, de ficarem buscando água, aquelas coisas, mas ele enganou a Josué e os príncipes de Israel. Ele enganou, porque Josué não consultou, aqueles homens não consultaram. A mesma coisa podemos tirar aqui de exemplo Josué em Ai, porque ele viu que Ai era pequeno, não vou consultar a Deus não. Vou lá, o que aconteceu? Josué tinha acabado de derrotar Jericó, uma cidade extremamente edificada, uma cidade extremamente fortificada. Era como se ele vencesse, comparando mal, né? Era como se ele vencesse a guerra contra uma nação bem fortificada, né? E o que foi que aconteceu, né? Vamos trazer para os nossos dias, como se ele vencesse a guerra contra os Estados Unidos e perdesse a guerra contra Cuba, vamos dizer assim. Então, assim, claro, medida suas proporções, né, irmãos? Estou aqui dando uma ideia da fortificação, né? As muralhas de Jericó eram famosas naquela época. Então, Deus deu essa vitória sobre Jericó, mas em Ai, que era pequeno, Josué não foi consultar e perdeu de lavada lá, que ficou com medo até das outras nações virem que ele perdeu e virem contra o povo de Israel. Aí ele foi consultar a Deus. Amados, cuidado, busquem a direção de Deus, não se sintam autossuficientes sobre a tua vida, porque se você é um servo, se você é um homem ou uma mulher de Deus, a sua vida não lhe pertence mais, ela pertence ao Senhor. E se a tua vida pertence ao Senhor, e sempre pertenceu, amados, deixe Ele conduzir, peça a Ele direção, não seja orgulhoso, não seja altivo, porque senão as consequências, lá na frente, Deus perdoa, pastor, perdoa, mas as consequências da tua atitude, você vai colher, você vai comer, né? Vai passar por aquela situação, né? Por isso que Jesus fala, aquele que planta feijão, vai colher feijão, né? Você não vai querer plantar feijão e colher milho, vamos dizer assim, né? Então, amados, cuidado, veja o que você está semeando, veja o que você está fazendo, busque a direção do Senhor, não faça as coisas por sua própria vontade. Eu, André, como cristão, eu não tenho mais vontade própria. A minha vontade está sempre submetida à vontade de Deus. Às vezes, né, nós temos sonhos, realizações nossas, amém, mas às vezes falamos, mas temos que submeter isso tudo à vontade de Deus. Se esses sonhos e essas vontades que estão no nosso coração, no seu coração, é da vontade de Deus, meu irmão e minha irmã, Ele vai abençoar, Ele vai falar com você.
mas se submeta à vontade de Deus. Se submeta a Ele. Não faça como um filho rebelde, mas seja um filho obediente ao Senhor. Outro ponto que nós já até entramos aqui é haja baseado nas promessas de Deus, na palavra de Deus, a despeito das circunstâncias da tua vida. No verso 9 e o verso 10 aqui, de 1 Samuel 30, olha o que diz. Verso 9 e verso 10. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Bersó, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás. Eram 600, agora já são 400. Continuando aqui verso 10, por não poderem passar o ribeiro de Bersó, de tão cansados que eles estavam. De tão cansados que eles estavam. Amados, Deus orientou a Davi a perseguir os inimigos. Baseado nessa palavra e nessa promessa de Deus, Davi, ele agiu. Ele, mesmo olhando naturalmente, aí é que entra, irmão, sabe? Aí é que entra o mover de Deus, entra a fé, entra toda a circunstância. Se Deus lhe prometeu, se Deus te deu uma palavra e Ele prometeu, você sente isso no teu coração, biblicamente você buscou de Deus, submeteu essa vontade ao Senhor, e Deus falou, vai em frente, meu filho, que eu sou contigo. Meus irmãos, sabe, faça como Davi, mesmo cansado, mesmo que você esteja exausto, continue buscando do Senhor, continue indo atrás daquilo que Deus ministrou ao teu coração. Mas lembre-se, sendo a vontade de Deus, não a nossa, mas aqui Davi, ele se submeteu a Deus, ele falou, Senhor, é isso, eu vou alcançá-los, eu vou perseguir esse bando, eu vou conseguir alcançá-los. Davi não se importou com 200 que ficou para trás, ou seja, as pessoas que estavam com ele, o exército que estava com ele já tinha ficado ali deficitário, 200 homens ficaram para trás, agora nós somos 400, e aí vamos em frente. Ainda que nem todos os homens de Davi conseguissem ir adiante, Davi continuou firme em sua ação, ele continuou firme, crendo na promessa de Deus, crendo na palavra de Deus, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, quando Ele fala, irmãos, Ele cumpre. Os milagres dele acontecem. Lá em Lucas capítulo 5, verso 5, diz o seguinte, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. É uma pesca maravilhosa, onde Pedro estava ali, não tinha pego nada, todos nós conhecemos essa passagem, à noite, Pedro, pescador experiente, homem que vivia da pesca, Pedro olhando e vendo, né, ali Jesus, quando Jesus falou, olha, tem algum peixe? Não pegamos nada, volta, lança a rede do outro lado. Pedro poderia usar, né, falar assim, tudo bem, ele falou ali, né, mas de pesca eu entendo. Sabe, o que Jesus quer saber do negócio da pesca? A pesca é comigo. Eu vivo disso aqui, eu sei que quando está assim, aqui na Galileia, não dá peixe. Muitas das vezes, irmãos, nós fazemos isso. Aí é que está o nosso erro. Muitas vezes eu falo, isso aqui eu entendo, eu não vou consultar Deus nisso aqui não, isso aqui é comigo, já estou experimentado nisso, né? Já passei por essa situação, não vou dobrar meu joelho e pedir a Deus direção, não vou buscar de Deus se é a vontade dele não, isso aqui é... E aí, meus irmãos,
acabamos cometendo o mesmo erro de Davi, o mesmo erro que Josué cometeu em Ai, com os gibeonitas. Consulte a Deus. Faça como Pedro fez aqui. Pedro pegou toda a experiência que ele tinha e submeteu à palavra de Deus. Ele falou: Senhor, ele diz aqui em Lucas capítulo 5, verso 5, na parte B do verso, ele fala: nada apanhamos. Explicou? Mas o que ele continua dizendo? Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Senhor, não estou vendo nada, o negócio está difícil, trocando para os nossos dias. Mas, Senhor, sobre a palavra, a tua palavra, sobre aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu vou lançar a rede. Eu creio, mudando aqui, eu creio, Jesus, em você. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio naquilo que tu falas. Pedro foi lá, lançou a rede e a pesca foi tamanha que o barco quase veio a afundar. Tiveram que outros barcos chegarem para ajudá-lo. Mas por que Pedro foi vitorioso? Porque ele submeteu-se à palavra de Deus, ele se submeteu à palavra do Senhor, ele acreditou que aquilo que Jesus estava falando, que lança a rede do outro lado. Ele acreditou. Amados, busque, lance a tua fé sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus tem ministrado ao teu coração. Busque a Deus, busque a Deus. Não tome decisões precipitadas sem buscar a orientação do Senhor. Outro ponto, que está no verso 11 e ao verso 16, nós devemos contar com a provisão de Deus. Do verso 11 ao verso 16, diz aqui em 1 Samuel, capítulo 30, encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. E ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos queritas, o território de Judá, e ao lado sul de Calebe pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele despojo que tomaram da terra de Judá, dos filisteus que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Amados, quando o propósito de Deus, quando você segue o propósito de Deus, ele vai nos conduzir à vitória. Ele sempre agirá em nosso favor através da sua divina providência. O Senhor, ele colocou esse egípcio no meio do caminho, adoeceu, o dono dele, o amalequita, largou ele lá. Qual o propósito disso tudo? Davi podia olhá-lo ali também e perder a cabeça e talvez até matá-lo, ou largar aquele homem para morrer para lá, mas não. Ele foi até lá, cuidou daquele homem. Isso tudo é direção de Deus, irmãos. Providência de Deus. Onde aquele homem falou para ele: olha, posso te levar sim. Queridos,
Fiquem atentos. Quando você se submete à vontade de Deus, fiquem atentos aos sinais de Deus pelo caminho. Fiquem atentos aos, né, no caso aqui, aos egípcios, que Deus vai até colocar, usar. Sabe, fiquem atentos à vontade de Deus, aos sinais do Senhor. Sabe, veja como na vida de José do Egito, tudo foi providência divina. José também foi vendido como escravo, estava ali, imagina a angústia, os próprios irmãos pensando em matá-lo, foi jogado num poço pelos irmãos, foi vendido como escravo, não viu seu pai há anos. Quando parece que tudo estava indo bem na casa de Potifar, aquela mulher inventa, a mulher de Potifar inventa aquela mentira, José vai para a cadeia, e Deus providencia, José fica na cadeia, o copeiro lá é libertado através do sonho, né? José teve um sonho, aconteceu aquele sonho, o copeiro foi, Deus libertou o copeiro se esqueceu de José lá 2 anos, José ainda ficou na cadeia, até acontecer Deus preparando tudo isso para que José fosse governador do Egito, o segundo homem mais poderoso de todo o mundo. Mas José, ele buscava a direção de Deus. José, ele não agia por ímpeto, mas ele buscava, ele era um homem fiel a Deus. Sabe, conte com a providência de Deus. Deus, ele é misericordioso. Ele tem provido em todas as situações. A todos nós, eu creio nisso. Amados, se Deus te deu uma palavra, se você se submeteu a essa palavra, se tem uma promessa do Senhor, é fato que um dia, na hora, no momento certo, isso vai se cumprir. Verso 17 nos diz para lutarmos decididamente com todas as suas forças. Vamos ver aqui o verso 17 de 1 Samuel 30. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Notem, Davi estava com 400 homens. Ele lutou com aquele exército desde o crepúsculo, desde o anoitecer até o outro dia. Deus deu forças a Davi. Davi estava em menor número. Ainda fugiram 400, que seria o mesmo número de homens que Davi estava. Amados, não desista das batalhas que Deus colocou em tuas mãos. Não desista das promessas que o Senhor colocou diante de ti. É luta, é luta. Senão você não seria mais que vencedor, senão nós não seríamos mais que vencedores. Ah, pastor, está demorando o negócio, eu vou desistir disso aqui. Como é que eu posso desistir? Como é que você pode desistir de algo que Deus colocou em tuas mãos? Como é que você pode desistir de algo que Deus te direcionou para isso? Sabe, irmãos, haja com decisão, faça o que tiver de ser feito, enfrente o problema de frente, porque Deus está contigo. Davi não recuou, Davi foi e avançou, ele creu na palavra do Senhor, assim como Pedro de uma forma diferente, no caso da pesca, mas acreditaram, se submeteram à vontade de Deus e saíram vitoriosos. 400 homens fugiram em camelos, ficaram com medo. Querido, se deixe Deus te levar.
que muitas das vezes algo que você acha que você perdeu, que está perdido, que não vale mais a pena lutar. Sabe, se Deus colocou no teu coração e Ele falou para você lutar, mas lutar como, pastor? Vou pegar a espada? Não, nada disso. As armas mais poderosas Deus já te deu. É a oração. Dobre o teu joelho, continue orando. Se não fosse isso que você sente da vontade de Deus, Deus já tinha tirado do teu coração e da tua mente essa questão de você orar sobre esse sentido, né? Vamos dizer assim. Mas continue buscando de Deus. Senhor, se você ainda tem dúvida, Senhor, é realmente essa a tua vontade? É isso que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, eis-me aqui, me ajuda, me dá força, me dá ânimo, me ajuda nessa batalha, me dá força, Pai, para continuar lutando essa batalha ferrenha, porque eu sei que o Senhor me dará a vitória. Foi Deus quem deu a vitória a Davi. Foi Deus quem deu a vitória a Davi. Verso 18 ao verso 20 de 1 Samuel, capítulo 30, diz o seguinte: assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Até aí, irmãos. Amados, busque ao Senhor. Continue nessa peleja. Porque o Senhor, Ele, na sua misericórdia, na sua graça, Ele te dará essa vitória em nome de Jesus. Ele nos dará essa vitória. Tudo aquilo que, porventura, os amalequitas, outrora, por um descuido seu, por um descuido nosso, possa ter levado. Sabe, se Deus colocou no teu coração para você lutar por isso, lute como Davi. Creia na palavra de Deus. Sabe, não dê como perdido. Se por um acaso é um filho seu que se afastou dos caminhos do Senhor, se é na sua casa, seu marido, sua esposa, sabe, lute em oração. Não adianta bater porta, não adianta brigar, não adianta forçar, não adianta, mas você tem uma arma poderosa que Deus te deu, é a oração, é o falar com Deus, é o pedir a misericórdia dEle, é pedir a Ele que mova o coração, porque é Ele que tem poder de tirar o coração de pedra do homem e colocar um coração de carne. É Ele que tem o poder de quebrantar o coração do homem. É Ele que tem o poder de fazer o homem entender que ele não é nada e que ele depende dele em todo momento. É somente Ele que pode mudar toda essa circunstância da sua vida, das nossas vidas. É somente Ele que pode te dar a vitória. E quando Ele te dar a vitória, Ele glorifica também o nome dEle na sua vida, nas nossas vidas, irmãos. Creia em Deus. Continue buscando, mesmo que você ouça que as pessoas falam que vão apedrejar, matar aquilo que Deus colocou em seu coração. Veja bem, o que Deus, não é teu devaneio, não é a tua... eu quero... Não, é o que Deus colocou em seu coração. Mesmo que as pessoas falam que não vai dar certo, que você, vamos acabar com essa situação, mesmo que estão tentando jogar pedra naquilo que Deus te prometeu, meus irmãos, continue crendo. Porque depois,
As mesmas pessoas que tentaram tacar pedra em Davi, o matar, estavam honrando a Davi, como você vê no verso 20. Olha aqui o verso 20 e 21. Davi tomou todas as ovelhas, verso 20, e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e lhe disseram: este é o despojo de Davi. Este, na versão NVI, dá até um entendimento melhor, diz assim, verso 20: ele tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Ou seja, aqueles homens que estavam pensando em tampar pedra nele, eles honraram a Davi. Então, muitas das vezes, irmãos, quando nós obedecemos a Deus, quando nós nos submetemos a Deus, nos humilhamos na presença de Deus, as pessoas, né, desse mundo, as pessoas que muitas das vezes te tamparam pedra, falaram mal de você, ou mesmo pessoas que te amam, que são muitas das vezes familiares, e que às vezes por uma falta de entendimento espiritual que você tem e eles ainda não, falaram coisas que te feriram, um dia eles vão te honrar, assim como esses homens estavam honrando a Davi, vendo que Deus era com Davi, vendo que Deus, aquilo que Deus tinha prometido a Davi, ele cumpre. Aquilo que Deus lhe prometeu, veja bem, aquilo que Deus lhe prometeu, ele cumpre com certeza. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe rica e poderosamente, e que continue derramando das bênçãos e das graças dele sem medida sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e amado, queremos nesse momento, ó Pai, primeiramente te pedir perdão por todas as vezes que tomamos atitudes, Senhor, sem lhe consultar. Atitudes muitas das vezes que achamos, Senhor, que poderíamos resolver sozinhos e acabamos tropeçando, nos machucando. Pai, toma-nos em tuas mãos, toma cada um dos meus irmãos em tuas mãos. Senhor, tu conheces os projetos que tu plantaste em cada coração. Meu Deus, submetemos todos a eles a tua santa e boa vontade. E continua, Senhor, nos dando sabedoria, Pai, para fazermos aquilo que é a tua vontade, meu Senhor. Dá-nos força, anima os nossos corações e nos faça, Senhor, Pai, continuar batalhando, guerreando o bom combate, continuar, Pai, a nossa carreira cristã e guardando a nossa fé, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Toma, Pai, essa restante de semana em tuas mãos. Continua nos abençoando, continua nos livrando de todo mal e abençoando, Pai, onde colocarmos a planta dos pés e a palma das mãos. Guarda, Senhor, livra-nos e continua conosco, Pai, em todos os momentos, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, e até domingo às 18h30, se assim Deus nos permitir. Em nome de Jesus.